Minha mãe tóxica e meu padrasto remodelaram minha casa, transformaram meu quarto em um berçário, e me chamaram de parasita enquanto tentavam me expulsar da casa que meu pai me deixou após falecer. Eu, com 18 anos, acabei de ser expulso da minha própria casa e preciso urgentemente do conselho de alguém. Para começar, nunca tive uma família perfeita. Minha mãe e meu pai ficaram sem filhos por 4 anos antes de engravidarem de mim. Disseram-me que foi um milagre minha mãe ter engravidado, já que eles tentaram por muito tempo e tinham perdido toda a esperança. No entanto, uma vez que minha mãe descobriu que estava grávida, ambos ficaram extremamente felizes e começaram a planejar o futuro. Essa felicidade foi breve, como me contou minha avó, porque meus pais nunca foram realmente felizes um com o outro. Eles sempre tiveram muitas brigas desagradáveis, e mesmo depois que minha mãe engravidou de mim, essas brigas nunca pararam realmente. Todas as suas brigas eram basicamente sobre as mesmas coisas todos os dias. Minha mãe odiava o fato de que meu pai jogava e meu pai odiava o fato de que minha mãe bebia o dia todo, mesmo estando grávida de mim. Para se comprometerem, meu pai decidiu parar de jogar com a condição de que minha mãe também parasse de beber, o que ela inicialmente aceitou, mas nunca cumpriu sua parte do acordo. Meu pai descobriu que ela estava escondendo garrafas de álcool na casa para beber um gole de vez em quando. Nesse ponto, ele sentiu que ela não estava apenas se colocando em perigo ao beber álcool, mas também a mim. Então, meu pai lhe deu um ultimato. Ele ameaçou deixá-la se ela não parasse de beber, o que aparentemente não agradou minha mãe. Minha avó diz que, por causa disso, minha mãe ficou muito furiosa e começou a abusar verbalmente de meu pai. Depois, ela jogou uma tesoura nele, que acertou no canto do olho e o feriu gravemente. Mais tarde, quando foi levado ao médico, informaram-lhe que ele tinha uma laceração parcial da córnea, que poderia ser tratada, mas que ele teve muita sorte de não perder a visão permanentemente. Isso realmente assustou minha mãe, e ela implorou para que meu pai não apresentasse queixa contra ela. Prometeu mudar, então meu pai decidiu deixar pra lá. Quando finalmente nasci, disseram-me que ambos estavam muito felizes e tentaram cuidar de mim o melhor que podiam. No entanto, a paz entre eles não durou muito. Segundo minha avó, um dia meu pai chegou em casa do trabalho e me encontrou chorando muito no berço, enquanto minha mãe estava desmaiada no sofá, claramente bêbada. Ele ficou furioso e a acordou para confrontá-la sobre isso, mas ela continuava dizendo que a maternidade era difícil e que tinha sido apenas uma bebida. Ele também poderia ter chamado os serviços sociais se ela não o tivesse acalmado. Gostaria que ele tivesse chamado, porque depois de se embriagar, minha mãe começou a beber apenas pela manhã, depois que meu pai saía, para não ser pega mais tarde à noite. Devido a isso, passei muitos dias com fome, pois minha saúde começou a deteriorar-se e eu estava perdendo peso muito rapidamente. Sempre que minha avó vinha nos visitar, ela encontrava a casa em completo desordem. Havia pratos sujos na pia, o chão estava pegajoso e sujo, e todo o lugar estava um caos total. Ela me encontrava com fraldas sujas ou roupas sujas, com o cabelo desgrenhado. Toda vez que tentava falar com minha mãe sobre o estado da casa ou sobre mim, minha mãe ficava extremamente defensiva e lhe dizia para cuidar da própria vida. Uma vez, quando minha avó veio nos visitar, percebeu que minha mãe estava claramente bêbada durante o dia, pois não conseguia compreender suas palavras e continuava rindo tontamente. Quando minha avó a confrontou sobre isso, minha mãe ficou com raiva e insistiu que não era grande coisa. Foi então que minha avó decidiu que já era suficiente. Ela ficou comigo o dia todo para cuidar de mim, e mais tarde, quando meu pai voltou do trabalho, exigiu que me cuidasse por alguns meses para que ele pudesse internar minha mãe em um centro de reabilitação. Minha mãe tentou resistir, mas meu pai imediatamente concordou com minha avó, já que ele também deve ter percebido que sua esposa precisava de ajuda. Enquanto minha mãe estava internada, fui morar com minha avó por alguns meses. Esses meses que passei com ela foram o melhor tempo de toda a minha vida. Ela me dava banho, lia histórias para mim todas as noites, cozinhava refeições saudáveis e me levava ao parque para brincar. Eu nem sabia que essas eram coisas que os pais deveriam fazer com seus filhos. Ela não gritava comigo como minha mãe fazia se eu queria brincar com ela, nem me batia se eu quebrasse meu prato por engano. Viver com minha avó me fazia sentir seguro. Minha avó lentamente se tornou mais mãe para mim e, desde então, cuidou de mim mais do que qualquer outra pessoa. Estou muito agradecido por ela ser minha avó porque não sei como teria sobrevivido todos esses anos. Meu pai me visitava o tempo todo, pois sentia muito a minha falta. Ele me dizia o quanto minha mãe sentia minha falta e que não via a hora de se recuperar para poder me abraçar novamente. Honestamente, temia voltar para a casa dos meus pais. Gostaria de poder ficar com minha avó para sempre.
No entanto, depois de alguns meses, quando minha mãe finalmente se recuperou e obteve seu chip de sobriedade da a primeira coisa que fez foi dirigir até a casa da minha avó e me visitar. Foi surreal ver minha mãe depois de todos esses meses e parecia estar conhecendo uma estranha. Minha mãe estava muito melhor e, depois de ela e minha avó conversarem, fui informado de que voltaria para a casa dos meus pais naquele fim de semana. Por mais que eu chorasse ou protestasse, minha mãe me disse que ela era minha mãe e que eu não tinha outra escolha senão morar com ela. Doía voltar para a casa dos meus pais, que tinha tantas mais lembranças. Acho que a mudança me afetou muito mental e emocionalmente, porque comecei a comer muito menos e vomitava muito. Aos quase 5 anos de idade, fui diagnosticado com um transtorno alimentar. Meus pais fizeram tudo o que puderam para me ajudar, inclusive me levaram à terapia familiar para que todos pudéssemos curar nosso passado e seguir em frente. Lentamente comecei a me sentir melhor. Meus pais já não brigavam e minha mãe não bebia mais. Tentava ser uma mãe mais presente, o que me fez começar a confiar nela. Meu pai até reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo conosco. No entanto, as coisas pioraram uma tarde quando meu pai e eu chegamos em casa da escola e pegamos minha mãe traindo, teve a audácia de trazer seu amante para nossa casa e os pegamos no ato. Fiquei absolutamente traumatizado e meu pai ficou sem palavras por alguns minutos. Seu rosto ficou vermelho de vergonha enquanto minha mãe e seu amante se apressavam para se cobrir. Ele me disse para subir as escadas enquanto confrontava minha mãe, e seu amante saiu correndo de casa aterrorizado. Podia ouvir meus pais gritando um com o outro. Minha mãe, sendo a narcisista que é, culpou-o por ela ter traído, dizendo que se sentia muito pressionada para ser perfeita e que esse outro homem a fazia sentir-se uma pessoa normal. Disse a meu pai como sentia que, não importava o que fizesse, ele sempre estava decepcionado com ela por seus erros passados. Meu pai gritou de volta que ela era uma covarde e que estava farto dela. Exigiu que ela se mudasse imediatamente. Foi então que minha mãe começou a implorar que ele não fosse tão cruel e que não podia fazer isso à mãe de seu filho. Disse que o outro homem não significava nada e que precisavam consertar o casamento por meu bem. Nessa noite, minha avó veio me buscar enquanto meus pais continuavam gritando. Ela não disse muito à minha mãe, mas ficou fora de tudo. Nas 2 semanas seguintes, fiquei com minha avó enquanto meus pais resolviam as coisas em casa. Minha mãe me ligava todos os dias e fingia estar muito preocupada comigo, quando eu já sabia que a essa altura ela não se importava com mais ninguém além de si mesma. Não sei se foi porque meu pai realmente amava minha mãe ou porque estava muito acostumado ao relacionamento disfuncional deles, mas no final ele decidiu ficar com ela com a condição de que começassem a frequentar a terapia de casal. No entanto, apesar da decisão de meu pai, nunca mais vi minha mãe da mesma forma depois de pegá-la com o outro homem. Senti que perdi todo o respeito por ela. Como se as coisas não pudessem piorar para nós como família, apenas 3 meses após esse incidente, meu pai foi diagnosticado com câncer de estômago. Ele teve cólicas estomacais severas um dia, o que o fez desmaiar no trabalho. Mais tarde, quando foi levado ao hospital, descobriram que sua saúde estava se deteriorando rapidamente e precisava começar o tratamento imediatamente. Isso iniciou longos dias de quimioterapia e repouso na cama. Como meu pai teve que se afastar do trabalho para tentar lutar contra o câncer, ele tinha algum dinheiro guardado e até minha avó estava disposta a ajudar. Minha mãe, por outro lado, não estava feliz com isso. Ela reclamava constantemente de como esses tratamentos e visitas ao médico eram cansativos e caros. Meu pai a encorajou a procurar pelo menos um emprego de meio período e prometeu que voltaria ao trabalho e a apoiaria como sempre fez assim que se recuperasse. Eventualmente, minha mãe não teve muita escolha, então começou a trabalhar como garçonete em um restaurante local. Seus turnos eram longos e ela praticamente ficava fora até tarde da noite, enquanto minha avó levava meu pai de ida e volta ao hospital para seu tratamento. Nossa vizinha, que tinha uma filha da minha idade, se ofereceu para me levar à escola todos os dias, o que foi uma grande ajuda para nós. Foi assim que me tornei amigo de Shirley. Ela e eu somos amigos há muito tempo, pois praticamente crescemos juntos. Os pais de Shirley conheciam a história da minha família, assim como muitos vizinhos, já que meus pais não eram particularmente discretos com suas discussões. Então, quando Shirley e eu nos aproximamos, começaram a me convidar para almoçar e jantar com eles também. Meu pai não viu nenhum problema com isso e eu também não. No entanto, minha mãe sempre me repreendia por passar tanto tempo na casa deles. Ela me dizia que só me viam como um caso de caridade e que eu não era mais que um brinquedo quebrado para eles. Em retrospectiva, isso pode ser verdade, mas à medida que passavam mais tempo comigo,
comecei a ver como me tratavam como um dos seus. De fato, quando a mãe de Shirley descobriu que eu gostava de torta de maçã, ela sempre se certificava de assar uma para mim durante os fins de semana. O pai de Shirley me ensinou a jogar basquete e passamos muitas tardes praticando arremessos fora de sua garagem. Eles se tornaram uma espécie de segunda família para mim com o tempo. Portanto, não foi uma surpresa para ninguém quando Shirley e eu começamos a namorar. Eventualmente, Shirley trouxe tudo de positivo para minha vida e sou grato todos os dias por ela ainda ser minha namorada, apesar de toda a loucura da minha história familiar. Infelizmente, minha mãe nunca se deu bem com Shirley nem com a família dela durante todo esse tempo, mas eles nunca deixaram que o desagrado dela interferisse em sua maneira de me tratar com carinho e amor. Um ano lutando contra o câncer, os médicos informaram a meu pai que a quimioterapia já não estava mais ajudando e que não lhe restava muito tempo de vida. Esta notícia foi devastadora para todos nós e passei muitas noites chorando por ele. Como criança, simplesmente não podia entender por que estava perdendo o único pai que realmente me amava e lutava para aceitar minha dor. Meu pai passou seus últimos meses comigo, minha mãe e minha avó tanto quanto pôde. Uma manhã, ele simplesmente não acordou mais, não importava quanto eu o chamasse, e soube que algo estava errado. Corri para contar à minha mãe, que ligou para o 911 imediatamente. Não posso começar a descrever a dor que senti quando os paramédicos declararam que ele estava morto. O único consolo que tivemos foi que ele faleceu pacificamente enquanto dormia. Não deixei que levassem o corpo de meu pai até que fui literalmente contido fisicamente por minha mãe enquanto eu continuava chorando e gritando de dor. Só quando minha avó chegou que me acalmei um pouco. Não consegui imaginar a dor que ela deve ter sentido naquele momento. O funeral aconteceu sem problemas. No entanto, a verdadeira surpresa chegou quando o advogado do meu pai veio ler seu testamento. Foi então que se revelou que meu pai deixou todo o seu dinheiro e sua casa para mim. Minha mãe ficou chocada e até pediu ao advogado que lhe mostrasse os papéis. Acho que meu pai sabia que tipo de pessoa ela era e queria que eu tivesse sua casa e o pouco dinheiro que restava após a quimioterapia para que pudesse ter um bom começo na vida. Minha mãe não gostou nada disso e continuou perguntando ao advogado se podia contestar isso no tribunal, já que a casa, segundo ela, deveria ser dela por direito, pois era sua esposa. No entanto, como meu pai havia mudado seu testamento muito antes de começar a quimioterapia, significava que estava em pleno uso de suas faculdades mentais e ela não tinha um argumento sólido. Minha mãe me perguntou o que eu queria fazer com a casa e eu disse que queria ficar na casa. Ela me disse que podíamos vender a casa e nos mudar para um lugar muito melhor, mas eu havia acabado de perder meu pai e essa casa era tudo que me restava que me lembrava dele, então obviamente me recusei. Não é que ela tivesse escolha nesse assunto, então ela continuou morando na casa. Notei que ela parecia extremamente decepcionada, mas naquela época não dei muita importância. No entanto, não passaram nem 2 meses quando minha mãe me informou que conheceu alguém e que queria que eu o conhecesse finalmente. Agora, imaginem minha surpresa quando entrei no restaurante e ela me apresentou a ninguém menos que Andrew, o mesmo cara que pegamos dormindo com ela anos atrás, meu pai e eu. Imediatamente me retirei com desgosto em choque enquanto o homem estendia a mão para me cumprimentar. Perguntei à minha mãe se era o mesmo cara e ela agiu surpresa e me disse para sentar para que pudesse explicar melhor. Recusei-me a apertar a mão do homem ou até reconhecê-lo, pois estava furioso com minha mãe por sequer pensar que eu queria conhecê-lo. Minha mãe começou a explicar como se reconectaram depois de todos esses anos e que Andrew era apenas um velho amigo que a fazia sentir-se bem após a morte de meu pai. Havia algo em suas palavras que me fez sentir que estava mentindo para mim. Também pareciam extremamente confortáveis um com o outro e continuavam se beijando, o que me incomodava ainda mais. Comecei a pensar em todas aquelas noites em que minha mãe voltava tarde para casa enquanto meu pai ainda estava vivo, dando desculpas de que estava trabalhando horas extras, quando muito bem poderia estar se encontrando com esse cara pelas nossas costas. Durante toda a noite, continuei ignorando Andrew sempre que tentava iniciar uma pequena conversa comigo. Mais tarde, minha mãe ficou furiosa comigo por ser rude com seu namorado e me disse o quão desrespeitoso eu era. Lembro-me que ela até me disse que por isso estava pensando em se casar com Andrew nos próximos meses, para que eu pudesse ter um modelo positivo em minha vida. Fiquei com raiva ao ouvir isso e disse a ela que não havia maneira de querer tê-lo em minha vida e que, se eles se casassem, ela teria que se mudar, porque preferia viver sozinho do que com um homem que teve a audácia de ter um caso com ela enquanto meu pai ainda estava vivo. Minha mãe me ameaçou dizendo que ainda era menor de idade e que ela era minha mãe, então eu não tinha escolha nesse assunto de qualquer maneira. Infelizmente, ela estava certa e, fiel às suas palavras, logo se casou com Andrew e ele se mudou rapidamente para nossa casa.
Uma vez que se mudou, certificou-se de me lembrar todos os dias que ele era o homem da casa. Odiava o fato de eu ter fotos de meu pai e de mim na sala de estar, então um dia, depois de chegar da escola, descobri que ele havia tirado essas fotos e as colocado no porão. Quando o confrontei com raiva, ele me disse que ele e minha mãe precisavam de um novo começo, então só me permitiram colocar fotos de meu pai dentro do meu quarto. Como se isso não fosse suficiente para eu odiá-lo, ele também era extremamente controlador. Ligava para minha mãe sempre que terminava seu turno e voltava a ligar se ela chegasse um minuto atrasada em casa. Aos poucos, começou a fazer isso comigo também, mas eu rapidamente o interrompi. Lembrei-lhe que ele não era meu pai de forma alguma e que ia ficar fora o tempo que quisesse. Tinha as chaves da casa de qualquer maneira, então não podia me deixar fora. Não me interpretem mal, não é que eu ficasse fora para festejar nem nada. Simplesmente passava minhas tardes na casa de Shirley ou na biblioteca, onde podia terminar meus deveres de casa e estudar em paz. Durante todo esse tempo, continuei tendo uma boa relação com minha avó e a visitava sempre que podia. Simplesmente nos sentávamos e assistíamos a um filme em preto e branco ou relembrávamos os velhos tempos. Quando me formei no ensino médio, minha mãe nem se deu ao trabalho de comparecer à minha formatura. Embora eu não esperasse muito dela a essa altura, ainda me senti um pouco triste por meu único pai não se importar comigo nem um pouco. No entanto, minha avó e os pais de Shirley estavam lá para mim e torceram por mim durante a formatura. Mais tarde, quando me preparava para sair para festejar com meus amigos, minha mãe entrou no meu quarto para me informar que ela e Andrew sentiam que agora eu era um adulto, então precisava assumir responsabilidades em casa. Confuso, perguntei a ela o que ela queria dizer com isso, já que eu sempre lavava minha própria louça e fazia minha própria lavanderia. Foi então que minha mãe me informou que eu precisava encontrar um emprego e começar a pagar as contas da casa. Ela disse que Andrew sentia que eu não estava contribuindo com o suficiente e que, como adulto, esperava que eu ajudasse financeiramente. Fiquei um pouco irritado por ela não me dar um único dia para celebrar antes de me dar essa notícia, mas mesmo assim concordei em contribuir o máximo que pudesse. Nas semanas seguintes, me candidatei a vários empregos e consegui um trabalho como caixa no Burger King, enquanto também me inscrevia para várias universidades. Eventualmente, fui aceito em uma boa universidade na minha cidade, o que significava que não precisaria gastar dinheiro com hospedagem no campus, mas eu precisaria comprar um carro para facilitar a ida às aulas. Decidi conversar com minha mãe para perguntar se ela poderia me ajudar a comprar um carro, mas ela e Andrew imediatamente ficaram irritados ao ouvir isso. Andrew gritou comigo, dizendo que eles já estavam fazendo mais do que o suficiente por mim com a renda limitada que ambos tinham e que, pela primeira vez, eu precisava parar de ser tão egoísta. Não consegui entender exatamente o que me tornava egoísta aos olhos dele, mas minha mãe nem tentou me defender. Ela me disse que eu estava por conta própria e que, como adulto, precisava resolver as coisas sozinho. Imaginem minha surpresa quando, apenas algumas semanas depois, acordei com alguns trabalhadores remodelando a cozinha e o banheiro do andar de baixo. Quando perguntei à minha mãe sobre isso, ela me disse que Andrew estava cansado de como a casa parecia velha e desgastada, então ele estava mudando algumas coisas aqui e ali. Perguntei a ela de onde eles conseguiram o dinheiro para fazer isso, já que, segundo eles, não tinham dinheiro para me ajudar a comprar um carro algumas semanas antes. Ao ouvir isso, minha mãe ficou frustrada comigo e disse que eu estava sendo exigente por esperar que eles me ajudassem. Nas semanas seguintes, observei minha mãe e Andrew mudarem várias coisas na casa e a renovarem completamente. Mantive minha boca fechada durante todo esse tempo e apenas abaixei a cabeça. Shirley sabia que eu estava chateado com isso e tentava me animar o máximo que podia. No entanto, hoje, quando voltei para casa, encontrei minhas coisas e roupas na sala de estar. Corri para ver minhas coisas, gritando com minha mãe sobre por que estavam lá e não no meu quarto. Foi então que Andrew e minha mãe desceram as escadas para me dizer que precisavam falar comigo sobre algo muito importante. Eles então anunciaram entusiasmados que minha mãe estava grávida do filho de Andrew e que tinham mantido essa notícia em segredo por mais de 2 meses. Andrew continuou dizendo que, como pai da criança, precisava pensar nas necessidades de seu filho primeiro, por isso decidiu transformar meu quarto em um berçário para o bebê. Fiquei boquiaberto de surpresa enquanto ele continuava dizendo que era hora de eu me mudar e viver por conta própria, já que ele e minha mãe haviam concordado que não podiam mais cuidar de um parasita. Minha mãe assentiu em concordância e sugeriu que eu me mudasse para a casa da minha avó até que pudesse pagar um lugar próprio. Senti as lágrimas se acumularem em meus olhos naquele momento e me senti tão indesejado que nem me preocupei em discutir com eles. Chamei um Uber e levei todos os meus documentos importantes para passar a noite na casa da minha avó.
Ela está tão chocada quanto eu e agora odeia minha mãe ainda mais. Queria voltar imediatamente e confrontar minha mãe, mas antes eu queria obter aconselhamento jurídico. Acabei de completar 18 anos e sei que a casa me pertence legalmente, então terei algum problema para remover minha mãe e Andrew da propriedade? Precisarei consultar um advogado sobre isso? Atualização 1. Ok pessoal, obrigado por todos os conselhos. Li todos os comentários e decidi fazer o que a maioria de vocês me disse para fazer. Em primeiro lugar, hoje fui visitar meu advogado para entender melhor minha posição legal. O advogado me informou que não havia como minha mãe e Andrew terem qualquer direito sobre a casa, já que o testamento do meu pai era claro, e que eu precisava entregar-lhes um aviso formal de despejo, que poderia ser usado para processá-los se não cumprissem. Depois disso, visitei minha casa com minha avó. Eu tinha as chaves da minha casa, então nem me preocupei em tocar a campainha. Felizmente, não havia ninguém em casa. Liguei para o pai de Shirley e perguntei se ele poderia me ajudar a trocar as fechaduras da porta da frente e da porta dos fundos. Felizmente, ele concordou. Quando Shirley e Andrew voltaram para casa, as fechaduras já tinham sido trocadas. Eu os encontrei do lado de fora na varanda com minha avó e me recusei a deixá-los entrar. Andrew ficou furioso ao me ver ali, mas minha avó de 1,65 metros não tinha medo dele. Ela olhou diretamente nos olhos dele e disse que eles tinham 30 dias para se mudar, pois eu havia decidido vender a casa e não havia nada que eles pudessem fazer para evitar isso. Então, entreguei-lhes um aviso escrito, assinado pelo meu advogado, detalhando o período de despejo de 30 dias e as consequências legais que enfrentariam se não cumprissem. Andrew arrancou o papel da minha mão para inspecioná-lo, seu rosto ficou vermelho de raiva. Depois o amassou, mas minha avó avisou que destruir o papel não mudaria nada. Eles tinham 30 dias e isso não era negociável. Ao ver isso, minha mãe começou a implorar e a dizer que eu não deveria colocá-la sob tanto estresse durante a gravidez. Continuou dizendo quão inconveniente seria para eles se mudarem quando ela já estava passando por tanto. Fiquei tão zangado com ela por nunca me defender todo esse tempo que comecei a gritar com ela por ser uma mãe tão horrível para mim todos esses anos. Lembrei-lhe como ela me deixava para me virar sozinho enquanto ela desmaiava de tanto beber. Disse-lhe que, como adulta, precisava encontrar seu próprio lugar e parar de viver na minha casa. Ao ouvir isso, ela começou a implorar ainda mais, mas eu lhe disse que ela e seu marido parasita tinham terminado de se aproveitar de mim e da minha casa. Andrew parecia horrorizado e tentou me ignorar e entrar na casa, mas rapidamente percebeu que suas chaves não funcionavam mais. Ele começou a gritar comigo, mas eu lhe disse que chamaria a polícia porque, tecnicamente, ele estava invadindo minha propriedade. Foi satisfatório ver seu rosto cheio de raiva, mas incapaz de fazer qualquer coisa. Disse-lhes que isso seria apenas o começo de todos os seus problemas e do novo bebê se não me ouvissem. Lembrei-lhes que não apenas os processaria, mas também garantiria que isso drenaria todas as suas finanças, enquanto eu poderia simplesmente recuperar o dinheiro vendendo a casa eventualmente. Disse-lhes que não tinha nada a perder neste momento e que minha avó e eu ficaríamos com eles pelos próximos 30 dias para garantir que estivessem empacotando e saindo. Andrew e minha mãe claramente não esperavam isso e tentaram argumentar, mas eu não aceitei. Lembrei-lhes que eu era o dono e eles eram apenas hóspedes, então, se não gostassem do que eu estava dizendo, poderiam ir para um motel e que eu colocaria todas as suas coisas na varanda para que as recolhessem na manhã seguinte. Seus rostos mostravam uma mistura de raiva e desespero, mas sabiam que eu já estava cansado das suas besteiras. Esta era minha casa, minhas regras, e era hora de respeitarem isso. Atualização 2. Uau! Acordei hoje e encontrei minha postagem no TikTok. Vivo em uma cidade pequena, então há uma alta probabilidade de que, se meus vizinhos ou amigos verem minha postagem com um vídeo circulando, possam me reconhecer. Agora, respondendo às perguntas sobre por que estou dando à minha mãe e Andrew um aviso legal de 30 dias, é porque meu advogado me aconselhou que isso garantiria que não tivessem motivos para me processar se isso chegasse ao tribunal. Para aqueles que perguntam sobre o dinheiro que meu padrasto gastou remodelando a casa, quero ser justo. Quando vender a casa, estou disposto a reembolsar os custos de remodelação, desde que ele possa apresentar faturas adequadas que meu advogado possa verificar. Para aqueles que perguntam por que minha avó e eu estamos ficando aqui com minha mãe e Andrew, é porque não quero que eles reivindiquem injustamente qualquer parte desta propriedade, já que não me pagam aluguel. Como proprietário da casa, não vou deixar minha propriedade. Também me recusei a dar-lhes uma chave da minha porta, então eles nem podem alegar que moram aqui sem uma chave. Minha avó, que é uma pessoa sem rodeios, quer estar aqui para garantir que esses parasitas saiam logo. Atualização 3.
Faz um tempo desde que dei uma atualização aqui. Bem, como alguns de vocês suspeitaram, meu padrasto e minha mãe tentaram jogar sujo e se recusaram a se mudar quando o aviso legal de 30 dias terminou. No entanto, sou mais esperto que eles, e na próxima vez que foram para a ultrassonografia da minha mãe, movi todas as suas coisas para a varanda e me recusei a deixá-los entrar. Eles voltaram e tentaram chamar a polícia, mas não havia nada que a polícia pudesse fazer. Calmamente, mostrei provas de que era o proprietário legal e expliquei que meu padrasto e minha mãe nem tinham uma chave da casa. Ao ver isso, a polícia informou-lhes que sua única opção era ir ao tribunal se quisessem contestar meu direito. Andrew me xingou em voz alta e começou a se aproximar agressivamente, mas um dos policiais o advertiu para se acalmar ou arriscava ser detido. Eventualmente, minha mãe e Andrew foram removidos da minha propriedade e foi satisfatório vê-los perceber exatamente o que haviam perdido. Desde então, instalei câmeras por toda a minha propriedade e conversei com um corretor de imóveis que começará a mostrar a casa para potenciais compradores na próxima semana.